Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que saudades das nossas aulinhas presenciais, de interagir com vocês, né? Mas enquanto é necessário, continuamos aqui com as nossas aulinhas via vídeo, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre trânsito marítimo, estreitos e canais, que foi a última pesquisa que eu pedi para vocês fazerem, né? Então vamos pensar primeiro, o que é um estreito? Então, o estreito é um corredor hídrico, digo, né? Que está entre dois ou mais países, tá? E que tem interesse internacional. Quando esse estreito não atinge o mar territorial de nenhum país costeiro, nós não temos nenhum assunto a resolver. A questão é quando eu passar por um estreito, eu preciso passar dentro do mar territorial de algum país, de algum dos países envolvidos ali nessa questão, tá? E é isso que nós vamos dar uma olhadinha agora, tá certo? Então, primeira coisa importante da gente lembrar é que o estreito é uma obra da natureza, né? Então não existe muita escolha, não há muito o que fazer com relação a eles, tá? E aí, esse problema quanto à navegação, quando, né, o estreito está localizado no mar territorial de algum estado, onde a gente já estudou nos vídeos passados, onde incide uma soberania, né, ainda que não absoluta, mas uma soberania ampla do estado costeiro naquela região, nós passamos a ter uma questão a ser resolvida. E a Convenção do Direito do Mar trouxe uma resposta para essa questão quando definiu, né, que nessa questão, né, quando um estado precisa passar por um estreito e essas águas são mar territorial, vai haver o direito de passagem em trânsito, tá? Qual é a diferença entre a passagem inocente que nós vimos no mar territorial e esse direito de passagem em trânsito? Ambas têm mais ou menos as mesmas características no sentido que tem que ser contínuas, breves. O direito é de apenas passar, não é para parar, não é para pescar, não é para fazer nenhuma pesquisa, tá? É só realmente passar. E os estados costeiros podem estabelecer regulamentações, regras para passagem, rotas e etc. A diferença se reside que passagem inocente se refere apenas e tão somente à navegação de navios e submarinos. Esse direito de passagem em trânsito também se refere ao espaço aéreo. Então, nós também estaremos falando aqui das aeronaves, tá certo? Muito bem. Agora vamos pensar um pouquinho nos canais, né? Os canais, eles também são corredores hídricos, né? Também facilitam o trânsito marítimo, mas a grande diferença entre canais e estreitos é que os canais não são obra da natureza, os canais foram construídos, né? Então, geralmente, o regime jurídico, ele é ditado pela soberania que assumiu a construção e a administração desse canal, tá? Nós vamos dar uma olhadinha rápida aqui agora em 4 canais, sendo que os 2 últimos, que seriam o de Suez e o do Panamá, são considerados os canais mais importantes, os maiores do mundo. Então nós vamos dar uma olhadinha naqueles canais que eu pedi que vocês pesquisassem, tá? O primeiro deles é o canal de Corinto, que é um canal que foi construído na Grécia, tá? Ele faz a conexão entre o Mar Egeu e o Mar Jônico, e o regime jurídico é muito tranquilo, né? Permite a passagem dos navios de qualquer bandeira e, para tanto, né, o país costeiro, a Grécia, né, o país, na realidade, o país que exerce a soberania sobre o canal, percebe taxas para essas passagens em bases igualitárias, tá? O canal de Kiel também é um canal importante, é um canal que está na Alemanha, tá? No norte de Hamburgo. Ele liga o Mar do Norte e o Mar Báltico e permite que não seja necessário contornar a Dinamarca. Então, né, facilita bem ali a navegação, tá? Ele foi construído pelos alemães em 1895 e a situação jurídica, o regime jurídico era igualzinho ao regime jurídico de Corinto. Entretanto, a gente precisa lembrar que a Alemanha, ela foi derrotada em 2 grandes guerras e essas derrotas tiveram consequências sobre o regime jurídico do canal. Então, em 1919, o Tratado de Versalhes, ele acabou por internacionalizar o canal e garantindo o livre trânsito em tempos de paz na região, tá? Aí nós tivemos depois o regime nazista. O regime nazista denunciou várias cláusulas desse tratado, tá?
e dificultou um pouco ali a passagem, mas finalmente em 1945, com o final da Segunda Guerra, novo regime foi adotado, que é o regime que vigora até hoje, de ampla liberdade de taxas, e a Alemanha pode perceber, ampla liberdade de trânsito, e a Alemanha pode perceber as suas taxas, tá? Agora vamos dar uma olhadinha nos dois dos maiores canais, sendo que o de Suez, ele é um canal muito interessante da gente estudar, porque ele foi construído num lugar muito problemático em termos de conflitos, né? Que é o Egito ali, onde depois foi chegando Israel, né? Nós temos ali uma região do mundo que está sempre em ebulição. E essas ebulições, sim, respingaram também no regime jurídico do canal, tá? Então, primeiramente, quem construiu o canal? Foi uma empresa francesa de Ferdinand de Lesseps, tá? Ele foi construído em 1869 em território egípcio. Nessa época, aquele território era da soberania do Império Otomano, tá? E é considerado o canal mais longo do mundo. Quando ele foi inaugurado, ele tinha 163 quilômetros, ele já foi ampliado e hoje ele tem 195 quilômetros, tá? Ele liga o Mar Mediterrâneo ao Golfo de Suez e ao Mar Vermelho, permitindo uma via navegável até o Oceano Índico. Ou seja, um canal enorme. Se nós estivéssemos numa aula presencial, ou se eu tivesse também mais condições de conhecimento e tecnologia, eu mostraria para vocês aqui uns filminhos que eu tenho, umas fotografias que eu tenho sobre tanto o canal do Suez quanto do Panamá, mas eu já deixo aqui sugerido que vocês deem uma olhadinha na internet, que vale a pena, é um turismo online bacana da gente fazer, já que estamos estudando, né, no aspecto jurídico, também vale a pena na questão histórica, econômica e etc, tá? Esse canal atravessa 4 lagos e ele não possui inclusas, como acontece com o canal do Panamá. Agora vamos pensar aqui um pouquinho sobre o regime jurídico, né? Então, em 1888, através da Convenção de Constantinopla, a Turquia e 8 potências, né, estabeleceram que o canal estaria aberto a navios civis e militares de todas as nacionalidades em tempos de paz ou de guerra. Entretanto, em 1936, os egípcios e os ingleses assinaram um tratado para garantir a presença militar da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos no canal, tá? Em 1956, o canal foi nacionalizado pelo governo egípcio. Por que foi nacionalizado? Porque o Egito queria muito construir uma barragem, a barragem de Assuã, para facilitar, para melhorar a questão ali dentro. E tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra retiraram a sua assistência e seu apoio para tanto. Nessa confusão toda, o canal acabou sendo fechado por alguns meses, né? O governo, nessa época, o egípcio era o governo do Gamal Nasser, né? E ele acabou nacionalizando para quê? Para financiar a construção dessa barragem com os valores que ele percebia nas taxas de navegação. Isso provocou a maior confusão internacional, um baita conflito internacional. Por quê? Porque o Egito, ao assumir o controle, a primeira providência que ele tomou foi impedir a passagem dos navios israelenses. E aí, com o apoio da França, dos Estados Unidos, né, o exército israelense invadiu a península de Sinai em 1956, tá? E o Egito foi derrotado nessa invasão, apesar da sua derrota, apesar do apoio de várias potências estrangeiras, a ONU, né, garantiu ao Egito o controle do canal, desde que o Egito deixasse o canal aberto à navegação internacional, tá? Em 1967, o canal foi fechado e foi reaberto só em 1975. Por que que isso aconteceu? Por conta da Guerra dos 6 Dias, né? Esse foi um conflito armado muito complicado entre Israel e a Frente Árabe, composta por Egito, Jordânia, Síria, e contou com o apoio de vários estados ali da região, como Irã, Iraque, Arábia Saudita, entre outros, tá? Esse conflito iniciou-se em 1967. Israel venceu o conflito, para contar para vocês rapidamente aqui, obviamente venceu com o apoio dos Estados Unidos. O resultado desse conflito foi que Israel anexou Península do Sinai, a faixa de Gaza, Cisjordânia e as colinas de Golã, tá? Muito bem. Com isso, como é que ficou decidida a questão do regime jurídico da passagem do Canal de Suez? Em 1957, tá? Já tinha um ato unilateral do Egito,
né, dizendo que seria livre a passagem, né, livre o trânsito em todo o tempo. Esse regime voltou à baila em 1975. Esse livre trânsito era para navios de qualquer bandeira, tá, qualquer espécie, garantindo a segurança da navegação e, claro, para tanto percebendo taxas, tá? Em 2014 houve uma grande reforma no canal. O canal foi expandido para ter uma capacidade para passar mais navios do que passavam antes. Então antes passavam 49 navios dia e agora passam 97 navios dia após essa reforma. O valor médio de passagem, claro, depende do tipo de navio que vai passar, mas o valor médio é de $70 mil a taxa. E uma curiosidade, esse canal demorou 10 anos para ser construído, e em 10 anos de construção, mais ou menos 125 mil pessoas morreram devido a acidentes e devido a doenças, né? E o canal tá lá funcionando muito bem, obrigada, nesse momento, com esse regime jurídico que eu acabei de contar para vocês. E por último, vamos dar uma olhadinha no canal do Panamá aqui, né? Um país da América Central. O Panamá é um istmo, né? Um país magrinho, né? O canal do Panamá, ele liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, ou seja, né, uma grande economia, na rota de passagem entre um oceano e outro. Esse canal também tem as suas peculiaridades. Então, o que aconteceu? Em 1878, o governo colombiano, que era o governo que exercia soberania sobre o que nós hoje conhecemos como Panamá, chamou a companhia do Ferdinand de Lesseps, que tinha construído o canal de Suez, para construir um canal ali no Panamá, né? Um super engenheiro, tinha feito uma super obra no Egito, né? Então, por que não chamá-lo para construir o canal do Panamá? Bacana. Em 1880 as obras deram início e, obviamente, o projeto foi feito totalmente com base no projeto do canal de Suez. Entretanto, né, não se levou-se em conta todas as diferenças entre o Egito e um país tropical ali, como o que chamamos hoje de Panamá. Então, o território é diferente, o terreno, o relevo, o clima, as chuvas torrenciais, as enchentes, desmoronamentos. Haviam altas taxas de mortalidade ali entre os operários por questões de malária, de febre amarela, essas doenças tropicais todas. Então, o projeto original ficou totalmente atrasado. E depois de 4 anos, a companhia do Fernando de Lesseps veio a falir em função de toda essa situação. Quem assumiu a construção? Os Estados Unidos assumiram a construção e inauguraram o canal em 1914. Como é que essa negociação para assumir a construção se deu? O Panamá queria muito, né, a sua independência da Colômbia. E aí o que aconteceu? Os Estados Unidos ofereceram um apoio para essa independência e, em troca, eles queriam não apenas a condição de terminar a construção do canal, como também o controle absoluto, né, em relação ao controle, a administração do canal, controle militar, tudo isso em relação ao canal. E realmente foi feito e celebrado um tratado entre Estados Unidos e Panamá, dando aos Estados Unidos toda essa possibilidade de controle, livre ocupação e defesa militar e etc. E qual seria a contrapartida dos Estados Unidos? O apoio à independência, $10 milhões e $255 mil pelo aluguel anual do canal. Então, muito bem, o canal foi inaugurado em 1914, e quando foi inaugurado, o pessoal do Panamá pensou, né, olha o sucesso desse canal, e nós demos tudo de mão beijada para os Estados Unidos. E agora? Então, desde a inauguração, os panamenhos ficaram fazendo várias tentativas para rever esse regime jurídico que tinha sido dado através desse tratado assinado com os Estados Unidos, né? E aí gente, em 1977 é que foi possível a celebração do Tratado do Panamá para rever o que havia sido combinado até então com os Estados Unidos, né? O governo do Jimmy Carter aceitou essa renegociação, né? E aí, esse tratado entrou em vigor em 79, restituiu a soberania do canal ao Panamá. Claro que isso foi gradualmente sendo transferido, essa soberania foi gradualmente sendo transferida ao Panamá. Até o ano 2000, os Estados Unidos ainda respondiam militarmente
pelo canal, isso hoje já não existe mais, né? Ele foi reformado também, reinaugurado em 2016. Aqui, o canal do Panamá é mais estreito, é um canal feito em eclusas, né? Também legal se eu pudesse mostrar para vocês aqui uma foto, um filminho, né? Mas você entra no oceano, vai subindo, navega no lago e vai descendo para chegar ao outro oceano, né? Então, isso faz com que o canal seja um canal mais estreito. Então, foi feita essa reforma justamente para aumentar a capacidade e permitir que navios de até 49 metros de largura e 366 metros de comprimento pudessem passar. Então, essa é a realidade que nós temos lá hoje. Mas o bacana é saber que a forma, o modus operandi do canal ainda é o mesmo de 1914, na época da sua inauguração. Então, uma obra muito genial em termos de engenharia, né? Qual é o valor das taxas para se passar nesse canal? Também dependendo da embarcação, do tipo de embarcação, do que leva na carga que é levada, mas em torno de 150 mil a 450 mil dólares, né? Tem 82 quilômetros de extensão, como eu já disse, liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, e tem esse regime de eclusas que é fantástico em termos de engenharia, e que nós podemos até ter uma pequena experiência do que é uma eclusa para quem já foi em Barra Bonita, né? Nós temos um passeio de barco para fazer por lá, que a gente também consegue passar, ter a experiência de passar por uma eclusa aqui pertinho da gente, tá bom? Então, por hoje é isso, tá? Na sexta-feira eu vou passar para vocês apenas um material para estudo, não para pesquisa. E após o feriado de 1º de maio, eu postarei daí mais um vídeo com essa aula que eu vou mandar para vocês para estudo, que é uma aula sobre o espaço aéreo e o espaço extra-atmosférico, tá bom? Um beijo para todos vocês e tô com saudade. Tchau!